Olá, pessoal! Estamos iniciando um novo tópico da nossa oficina, trazendo pontos importantes para as situações que a gente se depara com o nosso trabalho na rede. E aí hoje a gente fala do fluxo municipal de atenção às pessoas em situação de violência sexual no município de Macaíba. As situações de violência sexual, nós precisamos lembrar que podemos nos deparar com duas situações. As violências agudas, que são aquelas em que nós precisamos dar uma atenção específica à pessoa em até 72 horas após o fato ocorrido, e as situações crônicas, que são aquelas que passam desse tempo e que nós precisamos lidar em outro aspecto da assistência. Então, quando a gente se depara com uma situação aguda, e aí dependendo do público, a gente dá um encaminhamento, o encaminhamento devido. Se for uma pessoa gestante, uma mulher gestante, e que precisa de um atendimento de urgência, a referência no município é o Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho. Se for criança, adolescente e mulheres não grávidas, a referência é o Anita Garibaldi, no horário das 8 às 17 horas, ou a UPA, após as 17 horas, noite, finais de semanas e feriados. Nas situações de violência aguda, nós vamos nos ater especificamente ao público-alvo, né? Lembrar que os serviços de assistência para segmento, nesse caso, estão relacionados aí o Anita Garibaldi para mulheres, mulheres trans, crianças e adolescentes de ambos os sexos, e o serviço de assistência Sai Adulto no Posto da Maré para homens, travestis e homens que fazem sexo com homem, os HSHs, em todas as faixas etárias. Então, quando a gente se depara com uma situação de suspeita ou confirmação da ocorrência de violência, a gente tem que observar os dois caminhos, né? Se a violência é aguda, como a gente já falou, a gente encaminha para os serviços de referência para o atendimento de situações para ser avaliado em relação à necessidade de quimioprofilaxia, que são as medicações que são utilizadas para evitar contaminações com doenças virais, HIV, hepatites, as ISTs, ou que precisem de uma avaliação clínica mais próxima, mais apurada. Nesse caso, é importante lembrar que todas as situações de violência, elas precisam passar pelo processo da vigilância, ou seja, é suspeita ou confirmação, nós vamos precisar notificar, né? A UPA e o Hospital Regional Alfredo Mesquita Filho, eles encaminham para o Anita Garibaldi para o segmento nas situações de violência aguda. Então, o serviço ele pode atender no primeiro momento, no momento da urgência, e o paciente será encaminhado para os serviços de segmento, que nesse caso, lembrando que mulheres trans, crianças e adolescentes de ambos os sexos farão segmento no Anita Garibaldi. E as pessoas HSH, homens que fazem sexo com homens e travestis, deverão ser encaminhados para o Posto da Maré no SAI Adulto. Lembrando que após as 72 horas de ocorrência da violência, as situações elas podem ser encaminhadas diretamente para nós. Então, a ficha de referenciamento, que é um instrumento de comunicação entre os serviços, entre quem identifica a situação de violência e nós, do Anita Garibaldi, é uma ficha onde você preenche o maior número de dados possíveis, de informações possíveis, para que a gente possa organizar o atendimento dessa pessoa aqui no Anita Garibaldi. Isso vai implicar no acolhimento, isso vai implicar na diminuição da possibilidade de uma revitimização, da necessidade de avaliarmos se é necessário fazer os testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e C, né? E de acordo com a situação, encaminhar para outros serviços de referência da rede que possam acompanhar esse paciente. Lembrando que aí nós estamos falando também dos serviços da rede de assistência social, órgãos de proteção e segurança pública, se necessário. Isso, lembrando sempre que, se a situação envolve criança ou adolescente, pessoas de 0 a 18 anos, além do encaminhamento da ficha de referência ou para o serviço de urgência e emergência, é necessário, é obrigatório que a gente comunique ao Conselho Tutelar. O formato da escuta está previsto na Lei 3.431 de 2017. Então, onde nós, profissionais, podemos atuar a partir da escuta qualificada, escuta especializada,
depoimento especial e entrevista investigativa. Porém, a assistência tem a sua parte nessa perspectiva da escuta e o Poder Judiciário e a Polícia Investigativa atuam em outro formato. Isso. A escuta qualificada é um procedimento que todos nós que compomos a rede de atendimento podemos realizar. É quem acolhe inicialmente essa pessoa em situação de violência, faz uma escuta com todo o contexto em que aconteceu a violência, faz o registro, e a escuta especializada ela é realizada em nível de rede de proteção e mais voltada para o aparato judiciário. A escuta qualificada, ela tem a perspectiva de que seja realizada a partir do relato livre. O que seria esse procedimento? É pedir que a pessoa relate com suas palavras o que foi que aconteceu, tendo muito cuidado para não inserir elementos ou sugerir situações que você possa estar ajudando a esse paciente a inserir situações ou algo que não aconteceu durante o ato em si da suposta violência. Então, a entrevista investigativa, por exemplo, ela é uma estratégia que é utilizada para o depoimento especial, que é realizada por profissionais do setor da justiça, treinados para isso. Então, difere da escuta qualificada que pode ser realizada por todos nós. O depoimento especial, por sua vez, ele é um procedimento jurídico, realizado em âmbito de audiência, com a presença do juiz, as partes interessadas, porém a criança e o adolescente, eles estarão, de certa forma, protegidos em um ambiente separado da sala de audiência propriamente dita. Existe todo um aparato audiovisual de mídia que é utilizado juntamente com um profissional capacitado para que possa estar fazendo as perguntas devidas a essa criança ou adolescente que estão relacionadas ao fato que está sendo apurado naquele momento. Se o depoimento especial e com a utilização da entrevista investigativa, eles são utilizados para produção antecipada de prova. É a oitiva da criança, por uma autoridade legalmente constituída, polícia, o Poder Judiciário, para que sirva de prova no processo e essa criança ou adolescente ou a vítima ela não tenha que repetir isso em audiência e nem estar em contato direto com o suposto agressor, tanto para evitar a revitimização quanto as situações de constrangimento e ameaça. Mas não devemos esquecer que essa entrevista investigativa ela é um procedimento bastante específico, é necessário a autorização dos pais, o conhecimento de todo o procedimento que vai ser realizado e realizado por uma equipe psicossocial ou um profissional capacitado, não necessariamente psicólogo ou assistente social, mas capacitado para esse procedimento específico. É importante lembrar, gente, que na escuta qualificada, que é o nosso papel na assistência, é muito importante que tenhamos sempre um parceiro junto conosco, Não escutar sozinho, escutar sempre com um colega, seja o psicólogo junto com o assistente social, seja o médico junto com o assistente social ou com o psicólogo, seja o outro profissional da assistência que precise de um colega para fazer essa escuta. Um outro tema bem interessante é a questão do sigilo, e da ética profissional. Então, todos nós, enquanto profissionais que atuamos em serviços da rede de atendimento, a gente tem que ter muito forte isso consigo, de resguardar o sigilo e a confidencialidade quando for realizar uma escuta. Então, garantir à pessoa que ela esteja em um ambiente tranquilo, resguardado, para que ela se sinta confiante e não se sinta constrangida em relatar o acontecido. Então, enquanto profissionais, a gente tem que resguardar a ética, tanto no momento do atendimento, tanto quanto nos registros que a gente vai fazer para que o próximo profissional, o próximo serviço que tenha acesso a essa informação, ele possa garantir também que a pessoa não vai ser revitimizada, que ela tenha que repetir tudo novamente. Isso é colocar realmente descrito aquilo que interessa ao procedimento que vai ser realizado, Falar sobre coisas que de repente são da intimidade ou do momento vivido por aquela vítima
não necessariamente é importante nesse momento. Voltando um pouquinho no que diz respeito à confidencialidade, passa pela confidencialidade também um atendimento humanizado, né? E também uma questão ética. Então, evitar fazer comentários com outros profissionais na frente dessa vítima, na frente desse paciente. Crianças e adolescentes, de preferência, escutar inicialmente o responsável, porque quando você faz essa escuta, você está revitimizando essa criança, esse adolescente, e provavelmente e possivelmente inserindo na memória dessa criança ou adolescente elementos que talvez não tenham sido relatados no primeiro atendimento que ele vivenciou. Então, é muito importante que essa escuta seja feita com seu responsável legal ou genitor que esteja presente nessa situação. Situações como, por exemplo, falar sobre o caso com outras pessoas da rede, em telefone, na frente desse usuário, também devem ser evitadas. Se você precisa fazer um contato com outro profissional, então passa a pessoa para aguardar lá fora, enquanto você, enquanto profissional, consegue realizar e desenvolver as articulações que você julga necessário naquele momento. E também ter muito cuidado em relação aos registros impressos que a gente faz e que a gente vai enviar, né, para outro serviço. Evitar enviar pela pessoa em situação de violência, porque muitas vezes o suposto agressor é uma pessoa que ainda está próxima, ainda está no convívio e pode ter acesso a esse documento. Então, a gente, enquanto profissional, se resguarda e resguarda a pessoa, a integridade dela, né, e faz esse registro e o envio dessas informações entre serviços, não pela pessoa. Então, a gente precisa compreender que esse momento, né, falando de ética e de sigilo profissional, nós precisamos evitar a revitimização e também dar os encaminhamentos adequados, né, de acordo com a necessidade e com o caso que está diante de você. Então, finalizamos por aqui e a gente se vê no próximo tópico. Obrigada, pessoal.